E hoje é dia de tema polêmico por aqui, né, lindo? Pois é, a gente vai dar para quem fuma maconha um ótimo motivo para pensar seriamente em parar de fumar. E se você conhece alguém que usa, eu acho que é importante você estar mandando esse vídeo. Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E eu, a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Acho que antes de tudo, comentar que a gente está falando aqui o que está na ciência, tá? O que está na literatura, nos livros médicos, nos artigos científicos. Então esse vídeo não expressa a nossa opinião pessoal, e sim aqui um alerta médico, porque é um tema sério, a gente achou pertinente trazer isso aqui para esse bate-papo. Sempre quando a gente fala da legalização da maconha, né, tem uma série de debates, contras, prós e contras, isso é bem filosófico e não é tema desse vídeo. Mas enfim, um dos motivos é pelo tráfico e tudo mais, e um deles tem a ver com as repercussões médicas que a maconha traz aí para alguns quadros de saúde. Perfeito, lembrar que a gente vai falar agora, né, da maconha consumida, né, como fumável ou então digerida, né, na forma de alimento ou líquido. O que eu quero dizer aqui? Não estamos falando do canabidiol, que é uma substância retirada da maconha, fumada ali da erva, e é usado com finalidade médica, né, como se fosse um remédio. Tem vídeos no canal, inclusive, sobre o canabidiol. Então hoje o tema é sobre a maconha mesmo. Isso. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas para quem vai para o exterior vê muito bolo de maconha, bebida, cerveja de maconha, já, então depende de vários países, tem vários tipos, né, do que você imaginar de alimentos de aí com a formas de maconha. consumir, né, formas diferentes. Inclusive tem países onde a maconha é legalizada, estados nos Estados Unidos, se eu não me engano, onde a maconha é legalizada, porém em outros locais como o Brasil, em teoria o uso ele é ilícito, porém, né, vamos ser realistas, a gente sabe que é uma droga bastante consumida em território nacional. E por isso, desse bate-papo médico. Porque os artigos científicos trouxeram pra gente um conhecimento muito preocupante em relação ao uso da maconha. E tem tudo a ver com a parte da psiquiatria. Ela aumenta a incidência das doenças psicóticas. Então, quando a gente vai falar da maconha, o que eles viram, né? O que já se percebeu aí através dos estudos? Peraí, antes acho legal definir psicose para vocês, né? Quando a gente fala de psicose, são pessoas que rompem com a realidade, elas têm delírios, né, de ter ideias delirantes, ideias fora da realidade, ou até alucinação, de ouvir ou ver coisas que não existem. E a principal doença psicótica, a principal representante é a esquizofrenia, hoje tida como uma das doenças psiquiátricas mais graves que poderiam acontecer. Pois bem, os estudos conseguiram correlacionar o uso da maconha com a psicose. Não só a esquizofrenia, a gente tem também o transtorno bipolar, ele pode ali ter o transtorno bipolar, né, a mania com sintomas psicóticos, então isso também pode acabar sendo influenciado. E aí eu trouxe alguns tópicos aqui que eu acho que é legal da gente discutir um pouquinho, que é o seguinte: a maconha fumada, ela aumenta o risco para a psicose. Mas, curiosamente, mais do que a maconha fumada, a maconha nos alimentos e nas bebidas, eles aumentam ainda mais a vulnerabilidade da pessoa para desenvolver a psicose, porque a pessoa não sabe a concentração que está lá. Né? Então, às vezes, ela tem muito mais concentração do que o cigarro, então ali estarão mais vulneráveis, mas a gente não está tirando o risco da maconha fumada também. Isso lembra muito, né, quando a gente ouve histórias de pessoas que vão para Amsterdã, né, e tem os alimentos lá e provam tal. Mas foi um bolinho que ele comeu, gente, um brownie que eu comi. Exato, e fiquei dodão. Não sabe a quantidade. Fiz uma bad trip, exato, né? Outra coisa que eles viram é que assim, muitas pessoas com sintomas psicóticos, quando a gente atende, assim, pacientes com esquizofrenia ou mesmo bipolar, falam assim: doutora, mas eu gosto de usar maconha porque me alivia, parece que meu pensamento fica mais leve, parece que o peso das vozes que eu tô ouvindo ali me deixam mais tranquilo. E aí, gente, eles viram que por mais que a pessoa tenha essa sensação, não é isso que a gente vê quando a gente vai estudar ali o cérebro daquela pessoa. A gente vê que, na verdade, a maconha, ela piora a psicose, ela vai deixar a psicose pior. Por mais que é uma falsa sensação, esse alívio, isso depois piora. Gera um bem-estar, mas vai estar piorando a psicose dela, né? E aí, gente, esse eu acho que é o principal dado aqui que a gente tem que levantar. Mas, infelizmente,
47,4% das pessoas que têm um quadro psicótico por cannabis, né, pelo uso da maconha, eles vão desenvolver esquizofrenia ou transtorno bipolar. Ou seja, eu tô falando de quase metade né, das pessoas que têm. E quantas pessoas não conhecem alguém aí que teve uma bad trip? Putz, fumei uma maconha, de repente fiquei mal, achei que as pessoas estavam me perseguindo, passei a ter medo, quis ir embora para casa, fiquei desesperado, comecei a me sentir mal, triste, querendo pular do prédio, comecei a ouvir vozes, achei que não estava... Todas essas situações dessa viagem que não deu muito certo, se a gente pegar 50% quase das pessoas que têm, né? Porque assim, eu posso ter, fumei a vida inteira, de repente tive um episódio de bad trip, né? Não quer dizer que eu vou ter sempre. As pessoas que têm ali pontual. Mas se a gente pegar 50% dessas pessoas, vai acabar desenvolvendo um quadro de psicose como a esquizofrenia ou o transtorno bipolar. Ou seja, né, que a gente está falando de doenças permanentes, né, que necessitarão de tratamento pro resto da vida. Porque não tem cura ainda. Então entra muito, né, nessa questão filosófica de vale a pena correr o risco, né? Então, poxa, eu consumindo a maconha, eu tenho um risco maior de desenvolver psicose. E metade das pessoas vão ter psicose para o resto da vida, vão ter que tratar para o resto da vida. E são doenças que trazem prejuízos enormes, né, para a qualidade de vida, para a vida laboral, vida social, vida pessoal da pessoa. Então, eis a filosofia médica, né? Talvez um dos grandes argumentos médicos contra, né, a legalização da maconha que a gente vê sendo usado aí nas discussões de congresso, né, nas discussões teóricas sobre o assunto. E assim, né, tem fator de risco, né, lindo? O que o pessoal vê? Primeira coisa que a gente sabe é em relação ao histórico familiar, né? Se eu tenho um parente de primeiro grau que tem esquizofrenia ou que tem ali o transtorno bipolar, se eu faço uso da maconha, a chance de eu desenvolver um sintoma psicótico por conta do uso da maconha é maior. Pois é, então assim, você não tendo histórico familiar, você já tem um risco, né? Sugestão médica talvez é não consuma maconha se você não quiser correr esse risco. Agora, se você tem parentes de primeiro grau, você tem que passar longe. O seu risco ele é enorme, ele é muito grande. Então, nem chegar perto da maconha seria sugestão médica. Tá, mas não tenho parente. Ninguém, avaliei minha árvore genealógica inteira, não tem ninguém lá com sintoma psicótico. E aí, qual mais fator de risco pode influenciar? A gente vê a idade precoce, tá? O uso precoce. Por isso que a gente fala assim, gente, quanto mais conseguir segurar os adolescentes para que eles usem pelo menos após os 18 anos, melhor. Porque a gente vê o uso abaixo de 18 anos aumenta bastante a chance de ter uma psicose desencadeada pelo uso da maconha. Assim como eles colocaram também, se tem um histórico de automutilação. Então, aqueles adolescentes ou jovens que se cortam ou para aliviar um sofrimento ou que já se machucaram. Se machucam, né? Se ferem. Isso acaba aumentando também o risco aí para desenvolver essa psicose por maconha. Só para não ficar mal interpretada a ideia, em qualquer idade o risco é aumentado, mas em especial antes dos 18 anos, o risco de psicose com o consumo de maconha é ainda maior. Tá, pessoal? Então, assim, é polêmico, né? Tem muita gente que fala, usei a vida inteira, nunca deu problema, isso não tem nada a ver. A gente trouxe aqui para vocês o que os artigos, né? O que a literatura encontrou fazendo as pesquisas. E então aí a decisão vai ser sempre de cada um. Exatamente. Mas é importante que vocês saibam. A ideia aqui não é expressar nenhum tipo de julgamento ou opinião pessoal, a gente está trazendo um dado médico aqui para a roda, para você aí de casa, né, que conhece alguém que consome, ter esse conhecimento para você ponderar, para você pôr na balança, né, em relação ao uso ou não da substância. A escolha acaba sendo sua, claro. Tá bom? Esperamos que tenha gostado desse vídeo. Se você não conheceu o canal, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Esperamos você num próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal.